A paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe você, aonde você se encontra, que as mãos poderosas de Deus esteja sempre presente, bem presente na tua vida, porque Deus nunca nos abandona, Ele sempre está falando conosco. Vamos refletir na palavra do Senhor, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, e o versículo 23, que diz assim: porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido, pois este que adorais sem conhecer é precisamente aquele a quem eu vos anuncio. Ô glória! O apóstolo Paulo retratando na cidade de Atenas o altar que fizeram e que ergueram ao Deus desconhecido. E altar não é fácil de erguer, altar não é fácil de manter. O que é um altar? É um lugar alto, é um lugar que estamos mais próximos a Deus. Hoje o altar é um lugar de sacrifício, um lugar de oferta, um lugar que nós fazemos, porque somos templos e morada do Senhor Jesus. Portanto, somos altares móveis na presença do Senhor. Erguer um altar ao Senhor é estar num lugar alto, um lugar separado, um lugar de sacrifício através da oração, do jejum, através da oração, através da comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Mas, para poder erguer um altar ao Senhor, há uma determinação, tem que vir a Cristo. Venha Cristo, vem e ergue um altar ao Senhor, porque no altar tem resposta, no altar tem unção, no altar tem revelação, no altar tem Deus entronizado na nossa vida, no altar tem resposta do Senhor para a minha vida e para a tua vida. E muitas pessoas ergueram um altar ao Senhor. A primeira menção que se ouve acerca de erguer altar ao Senhor é Noé. Quando Noé sai da arca, Noé passa cerca de 2 anos construindo a arca e anunciando: eis que vem o dilúvio. A terra ainda não tinha visto chuva e todos zombavam, arrazoavam dele e não acreditavam. Então, quando Noé termina de construir aquela arca, Deus manda animais de 2 em 2 seguirem até a arca e Noé então os coloca para dentro. Quando tudo está pronto, Noé fecha por dentro e Deus betuma por fora. Porque Deus sabia do coração de Noé. Ele não ia aguentar ver o povo chorando, pedindo clemência, pedindo socorro. Mas a hora de ser avisado, a hora de acordar, já tinha passado. O Senhor Jesus, então, foi lá, mandou chuva por 40 dias e 40 noites sobre a terra. E por cerca de 150 dias, Noé permaneceu lá. Mandando o pombinho com... Ele volta e quando volta, a segunda vez ele volta com um galinho de oliveira sobre o seu biquinho. E Noé entende que é hora de Deus, que Deus está mandando e ordenando ele sair da arca. Noé então quando desce, a primeira coisa, Deus não pediu a Noé, ele fez de pronto, ele se doou de pronto. Então Noé ergue um altar ao Senhor em sinal de gratidão. Te agradeço, Senhor, pela minha família. Te agradeço pela salvação da minha família. O segundo aqui que vamos observar é erguendo um altar ao Senhor. Ergueu 4 ao longo da sua vida. Abraão. Abraão, ele vai ser conhecido como nosso pai na fé. E ele vai erguer o seu primeiro altar em Siquém, agradecendo, o altar da revelação, o altar aonde Deus se revela a Abraão à noite e ordena que ele saia daquela terra de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia antiga, e siga para a terra aonde Deus ele vai mostrar. Segue então, Abraão, para uma terra aonde eu te mostrarei, aonde tu pousarás. É uma terra que mana leite e mel, é o patriarcado, é o início do patriarcado de Israel. Abraão deixa tudo para trás e segue, acreditando naquela revelação de um Deus desconhecido. O segundo altar que ele ergue é em Betel. Deus manda ele só, mas ele leva Ló, o seu sobrinho que ele amava tanto como um filho. Ele vê Ló das primeiras passadas e ele o tem como um filho, mas Deus não manda ele levar ninguém. E há uma contenda muito grande entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Então, para que a contenda não criasse um âmbito maior, Ló conversa com Abraão, Abraão conversa com Ló e cada um escolhe. Ló vai para a direita, olhando as campinas verdes, e Abraão segue então pelo caminho da esquerda, acreditando no Senhor. Esse é o altar da separação. Tem hora que tem que separar, tem hora que não dá mais, tem hora que tem que parar com o que você está fazendo. Altar da separação. Tem hora que até mesmo aqueles que a gente considera como amores da vida vai ter que ser parado, paralisado, cristalizado. Não dá mais para ir em frente. Atitude.
para quem tem altar e quem quer erguer altar, o altar da separação. Abraão ergue o terceiro altar, é o altar em Hebrom, mesmo estando com o coração dolorido por causa do seu sobrinho. Ele ergue um altar de comunhão com Deus e ele entende que podem todos nos abandonar, mas Abraão entende que se o Senhor não o abandonar, acabou, não vai ter problema que não venha a ser superado na sua vida. E Abraão segue a sua vida depois que ele se instaura. Ele esquece de Deus por cerca de 25 anos. E então Deus ordena lá no Monte Moriá, aonde ele diz: pega o teu filho Isaque e agora vai ofertar a mim. Porque quando as bênçãos do Senhor chegam na nossa vida através das promessas, a tendência é esquecer de Deus. E Deus pega Abraão e coloca Abraão com o seu filho na frente para ser servido como um sacrifício, um holocausto em um altar lá no Monte Moriá. Mas Deus então substitui, vendo a obediência de Abraão. Obedeça. Altar é para quem obedece ao Senhor, e o pai com coração dolorido e pesaroso, mas o Senhor promove um cordeiro amarrado no meio do mato, e assim a oferta é trocada. Isaque sobrevive e segue-se então aí. Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o patriarcado que o Senhor preparou para cada um de nós, que o Senhor preparou para hoje, está fundamentando a nossa vida, pautada na sua palavra. E teve um que bateu o recorde de altares. Houve um chamado Salomão. Salomão tinha uma comunhão com Deus tremenda. E quando Davi, o seu pai, ele morre e ordena que Abraão seja ungido como rei, naquele ano havia uma grande escassez de alimentos sobre a terra. E Abraão pega um reino falido, porque Absalão tinha usurpado todo o tesouro do trono e não tinha sobrado nada. Quando ele chama os ministros dizem: olha, o que sobrou do teu pai foram 1000 bois, não foram vacas, porque elas não dão leite e então não poderia se fazer outro produto. Vacas e são bois, e eles estão soltos em pasto de relevo oscilante. A carne é dura, até para comer não serve. E Abraão pensa, ora ao Senhor, e ele sente no seu coração o desejo. Vamos então até a terra de Gileade e manda de Gibeão, e manda que se prepare 1000 altares. Salomão está orando com os olhos fitos no céu, e a comunhão que ele tem com Deus é tremenda. E então, quando aqueles altares estão ali, seguiram os ministros, seguiram a população, seguiram o povo, disseram: pelo menos esse rei vai nos dar aí cerca de comida por 3 dias. Vamos, pois, comer. Nunca houve uma matança tão grande lá em cima do monte de Gibeão, das terras de Gibeão. E então ele manda que os sacerdotes ofertem ao Senhor. O povo dividido agora diz: este é um homem de Deus. Enquanto o outro que vivia na carne dizia: desperdiçou até o que tínhamos, não temos mais nada. Quem sabe não é um maluco que chegou aí para reinar. E então Salomão termina o seu sacrifício. A tarde se rompe, a noite chega e nada acontece. Mas no mundo espiritual, Deus se revela a Salomão e diz: o que é que tu queres? E alguém pode ficar surpreso. O homem segundo o coração de Deus foi Davi. Deus nunca perguntou a Davi o que ele queria, mas Deus pergunta a Salomão, porque Davi, ele não deu tudo que tinha, mas Salomão entrega tudo que tinha no altar. Ele só tinha aquele 1000 bois. Era acertar ou acertar com Deus. E ele chama a atenção de Deus e diz: o que tu queres? Sabedoria para lidar com o teu povo. Eita, que povo, viu? Eita, povo de Deus, que marcha para desobediência, para insolência, dormita em 2 pensamentos. E ele diz: eu quero sabedoria. O Senhor diz: eu me alegrei com o teu pedido. Já que pedisse sabedoria, vou te dar mais. Vou te acrescentar riqueza e outras coisas mais aqui na terra. Esse bateu o recorde. Mas agora nós vemos um grande pregador da palavra do Senhor, um grande missionário chamado apóstolo Paulo. E dele saem as cartas doutrinárias e outras coisas mais. Paulo, que vai ser o 13º apóstolo por designação especial, revelação pura da parte do Senhor. Em suas viagens missionárias, Paulo agora marcha para a cidade de Atenas, na Grécia Antiga. E a cidade de Atenas, na Grécia, é conhecida como o berço da filosofia,
homens filósofos naturalistas que começavam a questionar acerca da vida, da morte. Para onde eu vou, de onde eu vim, o que é que eu faço neste mundo, como me tornar uma pessoa melhor, porque o sol nasce ali e se põe do outro lado. Então eles pensavam nas coisas naturalistas, a planta, como é que ela germina, como é que ela cresce, e eles procuravam respostas para as suas questões inexplicáveis. Então eles começam agora a criar os mitos. E o que são os mitos? Mitos são narrativas de histórias que vêm sendo formuladas para responder o que é inexplicável. E aqueles homens ali, quando não tinha resposta para dar, eles criavam uma história. E ali assim, para superar o questionamento que estava sendo feito pela população e até por eles mesmos. Paulo chega na cidade de Atenas e começa, a primeira coisa que ele vai lá para a sinagoga. E quando ele chega na sinagoga, ele tem um discurso maravilhoso, uma retórica perfeita. E eles ensinam os seus irmãos acerca da ressurreição de Cristo. E a ressurreição de Cristo é aquele que um dia ele morreu, mas ele ressuscitou. E aqueles que morrerão em Cristo, quanto a vós, irmãos, não quero que sejais ignorantes acerca daqueles que dormiram no Senhor. Porque quando a trombeta ressoar no céu, aqueles que estão dormindo em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois a igreja gloriosa que militar na terra triunfará no céu de glória e romperá a atmosfera terrestre. Paulo está citando o seu discurso lindo numa retórica maravilhosa. Ele fala que a morte não existirá para aqueles que esperam e creem no Senhor Jesus. Então, ouvindo alguns filósofos, olha de pronto para Paulo e diz: mas o que é isso? Acaso ele nos prega um Deus desconhecido? Acaso ele nos prega um Deus que nós não sabemos quem é? Esse tal de Jesus Cristo que venceu a morte? Ele é um tagarela. E um tagarela, no tempo de Paulo, era uma pessoa que não tinha ideias próprias. Eram pessoas que tinham ideias que apenas tinham ouvido de uns e agora apenas repetia. Nossos púlpitos estão assim de tagarelas. Ouvem, não entendem, não têm intimidade com Deus, não têm altar erguido e ainda reproduzem o que fala sem nem entender ao próprio bel prazer. Essa mensagem é linda, então eu vou pregar. Prega os espinhos, prega as rosas também, mas prega a palavra do Senhor. E aqueles filósofos começam a se questionar uns entre os outros, porque eles tinham deuses. Paulo começa a dizer: olha, quando eu entrei nessa cidade aqui, eu senti algo diferente. E eu senti que aqui tinha muitos deuses, porque a cidade está cheirando a idolatria. E a idolatria é próxima à religiosidade. Uma pessoa que é religiosa, ela está próximo de mãos dadas com a idolatria. Porque ela cria, assim como os atenienses, Deus para si. Vou fazer uma prova, preciso de um Deus professor. Vou consultar o médico, preciso de um Deus médico. Eu estou com problemas financeiros, eu preciso de um Deus economista, um Deus banqueiro. E ali ele sai criando um Deus de acordo com a situação que ele está precisando, sem se preocupar em erguer um altar ao seu próprio Deus, em estar diferente, em estar em comunhão, em estar em lugares altos. Porque um dia, Senhor, na tua presença, vale muito mais do que 1000 em qualquer um outro lugar. E os atenienses, eles tinham deuses para todo tipo de sorte. Eles tinham diversos deuses. E eles tinham um lugar que não era bem uma praça. E eles anunciavam nessa praça, nessa ágora, que se chamava o Aerópago, e eles iam anunciar coisas pertencentes ou pertinentes às últimas notícias. E quando Paulo chega com essas últimas notícias, ele, quando entra na cidade, vê muitos altares, vê muitos deuses. Ele vê tantas coisas, tantos deuses, que não sabia nem para que na verdade servia. Mas algo lhe chama atenção: um altar ao Deus desconhecido. Os atenienses tinham tanto cuidado com o altar, com o lugar elevado, que eles prepararam um altar a um Deus desconhecido. Olha, vai que criamos todos os deuses, metade homem, metade jacaré, metade um minotauro, a cabeça de boi. Criamos tantos deuses por causa da nossa cultura, que vai ver que tem um que a gente ainda não pensou. Então, para não afrontar esse Deus, vamos erguer um lugar alto e não vamos colocar estátua. E ele vai se chamar um altar ao Deus desconhecido. Paulo, quando observa aquilo, vê o temor dos atenienses, que muitos hoje que se dizem evangélicos não têm, porque não têm erguido o altar ao Senhor. Como é que está o teu altar?
E quando Paulo começa a propagar isso aqui lá na sinagoga, os filósofos chamam ele para um debate aberto, para intimidar Paulo. E ele começa então agora a andar com os filósofos até o Areópago, para poder expressar, destrinchar as doutrinas que a igreja receberia, e que aqueles atenienses, eles estariam com os ouvidos bem abertos para ouvir. Dirigindo-se ao Areópago, eles observaram que multidões seguiam também, porque tinha novidade, tinha algo novo para contar. E sempre a gente quer andar em novidade de espírito. E quando Paulo chega, o começo do seu discurso é assim: senhores atenienses, quero que saibais que quando eu entrei na vossa cidade, eu percebi que havia um grande espírito de idolatria dominando no meio de vós. E a idolatria ergueu o altar a um Deus que não cabe, que cabe dentro das vossas estátuas, mas o Deus o qual eu sirvo, ele não cabe. O Deus o qual eu sirvo é tão grande, mas tão grande, que ele não cabe dentro dessas estátuas tão pequenas e de pedra, ou de madeira que vocês mesmos criaram. O meu Deus, ele é tão poderoso. Olhem uns para os outros. E eles começaram a se olhar uns para os outros. Ele criou a mim, criou a você. Olhe para os animais que cercam este lugar. Ele criou os animais. Ele é o Deus das coisas vivas e não das coisas mortas. É por isso que o meu Deus, eu não posso colocar dentro de uma estátua, porque ele é grande demais. Esse Deus criou todas as coisas que vocês estão vendo, vivas, nos deu inteligência para pensar, nos deu inteligência para fazer. Ele venceu a morte porque ele é maior do que Zeus, o Deus que toma conta do vosso Olimpo grego. Zeus, para ver os homens, ele desce até a terra para poder encarar os homens de perto. O meu Deus não. Quando ele quer ver a terra, ele apenas olha, porque todo o globo terra está na palma das suas mãos. Ele é maior que Zeus. Ele é maior do que Hades, porque não teve ocasião que a morte chegasse perto dele e prevalecesse. Porque ele mesmo não morreu, mas ele se entregou por amor a todos nós. Ele é maior do que Hades. Ele venceu a morte. Onde está a morte? Os teus agrilhões. Onde está a morte, a tua vitória? Porque tragada foi a morte na vitória. Ele é maior que Poseidon, aquele que toma conta dos mares. Ele é muito maior que Poseidon. Ele andou sobre as águas e a gravidade não pôde puxá-lo para baixo. Ele venceu a gravidade. Ele domina Poseidon. E aí está a tríade dos deuses gregos, no qual o meu Deus, ele é maior. E venceu tudo isso. E a morte, ele não nos deixou ignorantes. Nós vamos ressuscitar aqueles que seguirem a esse Cristo. Nós vamos vencer a morte, porque a morte está no seu domínio. E todas as coisas estão no seu domínio. Basta somente você crer e seguir. Paulo estava querendo dizer que ele não precisava colocar Deus no patamar maior. Ele não precisava colocar Deus em uma estátua. Ele não precisava trazer essa revelação de Deus, porque Deus andava dentro dele. Ele era um altar vivo diante de Deus, porque ele estava apregoando a sua palavra. Mas para poder apregoar a sua palavra e ter um contato com esse Deus poderoso, é necessário que venha a ele e o aceite de todo o coração. E ele está dizendo: venham, aceitem a esse Deus de todo o coração. Ele mora dentro de mim, porque eu abri a porta do meu coração, e ele pode entrar e fazer morada. Deixem Jesus entrar no vosso coração, e vocês não precisarão de deuses, de pedras, de estátuas feitas por homem, porque não são homens que devem fazer deuses, mas os deuses é quem devem fazer os homens. Os deuses de vocês não criaram os homens, mas o meu Deus criou o homem e ainda soprou o seu fôlego dentro de mim. É por isso que eu tenho Deus dentro do meu coração, porque ele faz morada, e eu não preciso mostrar ele em estatuetas como vocês mostram. O Deus desconhecido para vocês foi até hoje, porque agora ele é um Deus revelado para vós. O Deus que domina todas as coisas. Este era um Deus desconhecido, mas agora
é um Deus revelado. Tendo ouvido isto, todos os atenienses ficaram perplexos com tamanha sabedoria. E Paulo dizendo: tirai do meio de vós a vossa idolatria e segui a um Deus vivo, para vos tornar um altar vivo na presença do Senhor. E então, quando ouviram, pessoas como Dionísio, Damares e alguns poucos outros seguiram a Paulo. E esta é a conotação do mundo de hoje. A igreja está aí pregando, levando a palavra do Senhor. Muitos ouvem, mas poucos estão dando crédito. Muitos preferem manter as suas estatuetas do orgulho, da arrogância, da prepotência, esnobando a palavra do Senhor e mantendo nos seus corações os seus postes ídolos. Poucos são que dão créditos a esta palavra. Poucos são os que querem erguer um altar ao Senhor. Está em situação de destaque para oferecer a sua melhor adoração. E está em destaque no mundo espiritual. É ir de encontro, é ir contrário à mão do mundo e aceitar Jesus como seu Salvador. Ser altar vivo de um Deus poderoso, ofertando sempre a glória, a graça, que é sua para todos os séculos. Amém. Vem comigo, vem ser altar móvel de Deus, vem erguer o teu altar. Ainda dá tempo. Deus abençoe a tua vida e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas consolações do Divino Espírito Santo de Deus estejam com todos nós desde agora, para todos sempre. A igreja diz amém. Deus te abençoe.